Aula de Mônica Monteiro, gente, não há espaço para hipocrisia. Você precisa praticar aquilo que você prega. Vamos em frente. Você tem uma história que é só sua. Eu li bastante sobre você e eu vejo que você construiu ao longo da sua carreira, durante muitos anos, uma conexão muito rara com a África, né? Esse continente que para nós é muito misterioso ainda, né? Tem muita coisa que a gente pouco conhece da África e a gente tem alguns estereótipos, né? Infelizmente, que eu queria a sua ajuda para a gente desmontar esses castelinhos de estereótipos. Me conta como que a África entrou na sua vida. Olha, foi tão bacana assim, porque primeiro a gente foi para uma feira, eu e minha sócia, na época a gente foi para uma feira em Cannes. Na época essas feiras o Brasil estava começando a entrar em exportar, levar grupos, e nós fomos, né, na agência Apex, que estava começando nisso, imagina, muito tempo atrás, e a gente chegou lá, a gente pensou em tudo menos em continente africano, né, e a gente viu formatos e vários lugares, e aquela coisa, né, todo mundo já muito mais maduro, o Brasil começando essa coisa de TV de produção independente, muito novo para o Brasil, mas a gente olhando aqueles conteúdos todos, eis que a gente tinha feito muito telecurso no Brasil. Na época, telecurso era a única assim, produção independente que existia, não existia muito programa independente, mas a gente já tinha começado a fazer isso daqui, a fazer telecurso. Uma TV moçambicana estava com a gente lá conversando e ele disse, eu estava atrás de você já, porque eu queria fazer telecurso lá. Na hora a gente pensou, é cantada. É cantada, vamos ignorar isso, é cantada. Quando a gente chegou no Brasil, já estava a passagem lá. Eu disse, agora que eu não vou mesmo, porque isso é cantada. Isso era o quê? Começo dos anos 2000? Exatamente. Então é muito tempo isso, né? Mas aí você apostou ali. A gente apostou, a sócia conversando com ela, vamos lá, vamos conversar. Então a gente foi ver quem estava de brasileiro em Moçambique. Ninguém falava muito em África, né? E no Brasil sabia-se de África do Sul, de ícones como Mandela, tal, mas não sabia nada dessa e da economia, e nós não sabíamos nada. E a gente ligou para vários brasileiros que estavam lá e eles foram todos nos buscar no aeroporto, porque eu estava em pânico. Sim, eu estava em pânico, morrendo de medo de tudo pudesse acontecer. Imagina, 2 mulheres viajando e foi muito legal. Foi muito legal. Ali começa uma grande viagem na minha vida. Uma história de amor com o continente. Né? Claro que assim, a gente fez, não vai dar certo, vamos desistir, mas não, vamos adiante. E eu posso dizer assim, pessoa física minha, eu aprendi muito, a nossa empresa aprendeu demais nisso, vários profissionais vieram para conhecer vários países da África, né? Mas vocês foram lá para trabalhar no audiovisual? No audiovisual, numa TV chamada STV, né? E quando a gente chega lá, se depara e o que é que a gente vai fazer aqui, né? Eles disseram, a gente quer fazer, é muito interessante porque lá não tinha regulamentação, não tinha nada naquela época, eles, até filmes que eu queria assistir, eu fazia, ele fez, não se preocupe que de noite eu vou colocar o filme que você quer assistir. Então, assim, tinha uma coisa de pirataria muito forte, ainda tem um pouco lá, tinha pirataria muito forte, a Record estava lá também, mas iniciando ali, mas já estava, né? A STV, ela comprava novelas brasileiras, exibiam e tinha uma programação local. E foi muito interessante, eu posso dizer o que eu aprendi muito. Aprendi sobre ritmo, sabe? Que assim, eu chegava lá, fazia, vocês têm que ter ritmo na edição, olha só, tal. Eu olhava para o cara não estava entendendo nada, porque o ritmo dele era do sol, não tinha luz na casa dele. Eu me sentia um idiota. Depois, mas isso demora para cair as suas fichas todas, né? Porque você não está naquela vida, não é a sua vida. E a gente tem as nossas crenças, né? Pois a gente vem com uma coisa, a gente está certo, a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. E aí eu entendi que o ritmo é uma coisa linda, que tem um ritmo que a pessoa nasce do sol e termina. E esse é o ritmo de uma TV que pode ser desse jeito e que é um sucesso naquela comunidade. E não é o que eu acho que está certo, que está sendo feito, né? Então existe isso, sabe? A África é isso. Você vai lá, vai uma novela, o cara demora não sei quantas horas para tomar um tiro e morrer e tal. É um ritmo diferente, entendeu? Não é porque o seu está certo, dele está errado. Existe o diferente. Não precisa ser tudo pasteurizado, tudo igual, né? Tudo hollywoodiano.
Que aula, hein? E É. isso se reflete na vida Na da vida, gente. sabe? Eu acho, por isso que eu digo assim, eu aprendi muito mais com o continente africano do que eu doei, entendeu? Eu aprendi muito. Eu me lembro mais para 2010, uma leva de jornalistas que foram para Angola. É. Tinha uma conexão com o crescimento do audiovisual de Moçambique ou nada a ver? Ou são duas Não, coisas diferentes? Angola teve muita campanha política na época, coisa que em Moçambique não tinha brasileiros, não tinha. E em Angola sempre teve essa ligação maior com o Brasil por conta de construtoras e a própria reconstrução do país depois da descolonização. Então, assim, muitos brasileiros foram para lá e com isso, assim, a televisão também foi crescendo lá e eles fizeram campanhas políticas grandes lá e aí foi ficando e aí os brasileiros vão ficando, vão casando, enfim, vai criando uma outra comunidade. Em Moçambique isso não aconteceu. Em Moçambique ela está olhando para o Índico, aqui está olhando para o Atlântico, aqui parece mais com o Brasil, o outro não, parece mais com Índia mesmo, com um outro tempero. E me fala uma coisa, como é a visão do cidadão de Moçambique para a cultura e a arte brasileira? Há uma demanda, por exemplo, da nossa música, dos nossos artistas? Tem. É muito interessante, porque dos anos 80, 90, né, 70, já começou muita coisa. Roberto Carlos tem muito interesse, Roberto Carlos e Maria Bethânia já tem uma ligação. Eles olham o Brasil como um país que deu certo, né? Faz assim, olha, o país que deu certo. Teve a descolonização aqui há muito tempo antes do que foi no continente africano. As dores são outras, o sofrimento foi outro, né? Então eles olham assim, o Brasil deu certo com tudo que aconteceu lá. E então eles sempre tinham esse olhar, até por causa da língua portuguesa, né? Por causa da língua, mas assim, Angola tem muito mais. Né? Angola, os países voltados para o Atlântico são muito mais conectados com a cultura. E tem sim, né? Então, assim, dizer que passa nas rádios músicas brasileiras, eu lembro de uma história muito engraçada da Graça Machel, que é a segunda mulher do Mandela, ela é moçambicana, e ela dizia que a primeira mulher do marido dela, do Machel, do Samora Machel, ela pegava os versos de Roberto Carlos e falava para ele achava que era dela. Ela fazia assim, porque me arrasta os seus pés, e cantava aquilo, e ele achava que ela era assim a mulher, sabe? Eu falo, meu Deus, e ela conta isso, eu fazia, meu Deus, que coisa engraçada, porque como não tinha essa conexão, não tinha internet na época para checar de quem era o quê, então, é de quem chegou lá primeiro, lendo aqueles versos todos. Esperta, né? ela, né? Usando a obra de Roberto Carlos para conquistar o amor. O coração de Samora Machel. Mas como foi levar a Maria Bethânia para lá? Conta essa história. Como que você chegou nela? Como que você convenceu? E qual foi a experiência que ela levou para o país? Muito interessante. Assim, primeiro eu fiz uma série com Maria Bethânia que chama Poesia e Prosa, com Maria Bethânia, que está no YouTube. Que linda a poesia e prosa, é algo que eu gosto. E assim, trabalhar com ela, você aprende muito, porque ela tem uns caderninhos que ela vai colando, e ela cola poesia com a música, e aquilo vai crescendo. Então, ela fala, sei lá, o marinheiro só, e daqui a pouco ela entra numa poesia de pessoa falando do mar, e aí põe Sofia, e vai falando de Portugal. Então, ela mistura as coisas todas. Bethânia é uma artista completa, né? Ela interpreta, não só interpreta, porque ela cola, aquilo é uma colagem linda de música e poesia e tal, e só ela faz isso, daquela delicadeza, e ela que constrói aquilo tudo. E eu trabalhei com ela nessa obra chamada Poesia e Prosa, foram 8 capítulos que foi exibido no Arte 1, e dirigi essa obra, e no meio disso tudo a gente falou muito de Castro Alves, e foi lindo o programa de Castro Alves. Eu disse, você canta a África, você fala de África, você nunca foi para a África, você tem que ir. E ela disse, vou. Quando ela disse vou, eu disse, não, vamos começar com Mia Couto e Agualusa, justamente nessa colagem que ela faz de poesia. E aí o Mia conheceu Bethânia, e depois o Agualusa, ela já conheceu em Moçambique, né? Agualusa é angolano, mas ele mora na ilha de Moçambique. E aí foi lindo, foi uma explosão esse encontro dos três, que está num documentário chamado Caringana, que eu dirijo, e que foi lindo demais, né? Ela chega lá, ela se emocionou muito, porque a gente foi numa escola,
né? E a escola só tinha um livro, mas só tinha um livro porque não só pela condição econômica da escola, mas porque livro é pesado de levar para lá, não tem gráfica, entendeu? Então, como é que seria isso? Mas o ensinamento é outro. Eles aprendem matemática e português de uma outra maneira. Nem sempre é pelos livros, mas os professores são pelos livros, mas a prática seria de outra maneira. Mas foi muito lindo, fizeram uma homenagem para ela muito bonita, né? Uma homenagem, e ela ficou muito, muito emocionada da sua vivência toda no continente africano. E eu mais ainda, né? Não precisa nem dizer. E você fez novela em Moçambique também? Fizemos. Esse foi assim a primeira grande obra. A gente chegou lá, fez o institucional do país, a gente foi conhecendo o país, e aí a USAID, que é a embaixada americana na época, tem esse programa USAID, que eu espero que continue, porque é um programa muito importante no mundo todo. Eles contrataram a gente, junto com a STV, para fazer a primeira novela, que foi dirigida pelo Ale Braga. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que ele fez, você só pode levar 20 pessoas, 20 brasileiros, o resto contrata lá. Não tinha ator lá. Não tinha ator lá. Então, primeira coisa, vamos fazer uma seleção, botar no jornal, chamar, convocar. E eu lembro nesse dia, que foi muito engraçado, tinha uma fila de gente do lado de fora, enorme. Eu fazia, nossa, que coisa engraçada essa fila aqui. A fila era para a seleção, daí que a gente convocou, a cidade toda estava lá. Era filho de ministro, filho de secretário, filho de empresário, estava todo mundo lá. Gente que queria uma sorte grande. Imagina, e o meu telefone não parava de tocar, porque cada um queria indicar o seu candidato. Aí o que eu entendi que o nosso processo estava errado, não era por aí que a gente tinha que começar, né? Mas foi muito legal. Foi muito interessante. Assim, os primeiros dias roubaram as roupas todas, assim, e agora? Chama a esquadra que aguarda, a gente tem que... Roubaram o figurino? Roubaram o figurino todo. E aí todo mundo calado, todo mundo sabia quem foi, mas aí teve que chamar agora. Então teve muita coisa que aconteceu. Depois devolveram as roupas todas. Depois vai prender todo mundo, agora tem que devolver as roupas, devolver a roupa toda. Depois, aí teve muita coisa que a gente tinha que a gente não sabia que ia ser desse jeito, entendeu? Então o mundo é realmente diferente. E vocês fizeram uma seleção e conseguiram os atores? Conseguimos, e foi uma novela linda chamada Inchuva. Inchuva é um jogo como se fosse um gamão nosso aqui, diferente, em que é um jogo popular, que eles jogam no meio da rua, todo mundo joga num tabuleiro de madeira. E muito legal, muito legal. E aí quem tinha um conflito de religião, sempre o bem e o mal, Sim. conflito, mesmo fórmula de novela brasileira, que é muito legal. Com ali o romance, triângulo amoroso. A religião. Sim. Aí tinha também o componente do AIDS, né, do SIDA, que era, na verdade, toda a novela, ela se dava em torno disso aí, do drama. Então tinha essa questão médica. Tinha a questão médica. Essa era, na verdade, o ponto principal da novela. Okay.